os desafios de uma fé diluída pelo bombardeamento de informações em tempos que as redes sociais se tornaram o meio principal de informação, ele, Ariovaldo Júnior. Ariovaldo é pastor, conselheiro do Ministério Sal da Terra, serve a Igreja Sal da Terra em Uberlândia, na Igreja Manifesto, analista de sistemas, escritor de títulos como Bíblia Freestyle, O Tipo de Homem que Você Deveria Ser e Erótico Sexual Sensual. Idealizador do projeto Descrentes, casado com a Marina e pai do Pedro. Chega mais, Ari! O palco da conferência é todo seu! Quando a gente está vivendo um momento histórico e a gente está dentro desse momento histórico, é muito difícil de se fazer algum tipo de análise. É óbvio que não existe na realidade, na prática, a possibilidade de que a gente saia das situações para fazer algum tipo de análise. Nós sempre somos influenciados por aquilo que é o nosso pacote cultural, por aquilo que é as influências e os valores que nós carregamos em cada época. Então, toda análise sempre é superficial. Ela nunca vai revelar tudo que poderíamos imaginar a partir daquilo que estamos tentando analisar. Só que nos nossos dias, a gente vai falar sobre essa questão do bombardeamento de informações que a gente vive, não isso sendo um problema, mas isso sendo uma realidade. A ideia é que encontremos uma reflexão sobre como nós estamos lidando com essas coisas, como nós estamos tentando trabalhar a encarnação da Escritura para um mundo que vive desse jeito, e até mais, a gente tentar entender que isso não é novo, simplesmente são alguns parâmetros que mudaram e transformaram a nossa percepção de vida, e é preciso sensibilidade para que a gente não faça as coisas no automático ou de qualquer jeito, porque muito rápido nós vamos perdendo a conexão com a realidade em que nós estamos inseridos. Eu queria ler com vocês Salmos, capítulo 119, verso 129. Peguei um grande aqui, né? Faz parte. Nesse texto aqui, fala a respeito de algumas coisas que foram citadas aqui, né? Algumas coisas que foram já apresentadas para vocês a respeito da sua importância, do quanto nós fomos chamados por Deus para viver essas coisas. E diz assim, Salmo 119, 129. Os teus testemunhos são maravilhosos, por isso lhes obedeço. A explicação das tuas palavras ilumina e dá discernimento aos inexperientes. Abro a boca e suspiro, ansiando por teus mandamentos. Volta-te para mim e tem misericórdia de mim, como sempre fazes aos que amam o teu nome. Dirige os meus passos conforme a tua palavra, não permitas que nenhum pecado me domine. Resgata-me da opressão dos homens, para que eu obedeça aos teus preceitos. Faze o teu rosto resplandecer sobre o teu servo e ensina-me os teus decretos. Rios de lágrimas correm dos meus olhos, porque a tua lei não é obedecida. O salmista, quando escreve isso daqui, ele está falando sobre coisas que fazem parte da vida de alguém que genuinamente anseia por Deus e busca viver as coisas de Deus. E o que me chama mais atenção no começo desses versículos que a gente leu aqui no 129, é que a explicação das tuas palavras ilumina e dá discernimento àqueles que são inexperientes. Quando a gente está falando da nossa relação com a Escritura, nós temos que entender que não é tão simples falar daquilo que a Escritura traz para nós apenas na perspectiva da anunciação. Não é apenas sobre ler o texto bíblico ou sobre a gente ocupar todos os outdoors da cidade com as informações que a Escritura traz para nós. Tudo que a Escritura representa precisa exaustivamente ser explicado, precisa exaustivamente ser encarnado. Porque a encarnação daquilo que vai ser explicado, basicamente traduz a coerência e o poder dessa mensagem na nossa vivência. O Diego falou sobre isso aqui, a importância de sermos testemunhas, né, nesse processo todo. Só
que quando a gente vai para a ideia da explicação, temos que entender que a explicação não é tão simples como a gente pode pressupor. Nós vivemos uma época em que a distorção da percepção se tornou uma realidade tão comum que nós conseguimos usar as mesmas expressões para se referir à nossa maneira de viver a espiritualidade e ainda assim cada um estar pensando numa coisa diferente. Eu tenho certeza que aqueles que enfrentam nas suas comunidades locais o desafio de que você prega e as pessoas absorvem o discurso, repetem o discurso, mas não conseguem experimentar de uma transformação real de vida, elas, com certeza, ao absorver o discurso, aprenderam como a coisa funciona, mas elas não entenderam como essa coisa funciona. E isso é natural do ser humano, isso não é uma coisa nova. O que a gente está experimentando nos nossos dias é que, de certo modo, o volume de informações que nos afeta é único na história. Nós temos todos os dias no nosso telefone mais informações do que uma pessoa teria em um ano inteiro, se ela vivesse há 100 anos atrás. A informação não é necessariamente um problema, mas o como nós lidamos com ela faz toda a diferença na nossa caminhada. Ao mesmo tempo, somos a geração que mais tem acesso à literatura cristã, a geração que mais tem Bíblia e, ao mesmo tempo, a geração que menos consegue viver uma profundidade no conhecimento desse texto que está no celular de todo mundo. Nós somos capazes até de decorar e repetir algumas partes, mas isso não significa que isso está traduzido em um entendimento de fato, algo que mudou a nossa vida a ponto de fazer com que tudo seja diferente. O problema é que quando a gente fala da virtualização, sobre como nós hoje vivemos muito de redes sociais, nós temos muitas fontes de informação, a gente tem que perceber que a ideia de virtualização também já é uma distorção de conceitos. Pois, na essência, a palavra virtual não estava associada àquilo que é frio, distante, sem conexão direta. A palavra virtual, quando você puxa a etimologia da expressão que vem do latim, a gente percebe que ela está atrelada muito mais à ideia de força, de virtude e de potencial. Falar de virtualidade, na essência, era falar sobre algo que está quase atrelado a uma fé que está profundamente arraigada ao conceito da esperança. Virtualidade era para ser a plena convicção acerca de coisas que a gente ainda não viu, mas a gente entende que são perfeitamente possíveis. Só que nos nossos dias, o volume de informações que nós recebemos vão distorcendo a percepção dos conceitos. Da mesma forma que eu falei para vocês, que nos nossos cultos, nós podemos estar com o mesmo discurso, chamamos um ao outro de irmão, mas nós não tratamos o outro como irmão. Porque chamar de irmão não tem o mesmo significado que teria quando, por exemplo, você está falando do seu irmão de sangue. Incorporamos o discurso sem incorporar o entendimento disso. Há muitas outras expressões que a gente vai absorvendo. Quando, por exemplo, a gente diz, vamos à igreja. Vamos à igreja. Se a igreja é a reunião das pessoas, é óbvio que a expressão não está de todo errada, mas tem gente que quando fala vamos à igreja está pensando no lugar e não necessariamente nas pessoas. E há muitas outras coisas. Não, nós vamos aqui adorar a Deus, nós vamos aqui oferecer o nosso louvor. Um monte de coisas que a gente vai fazendo que não necessariamente estão atreladas à essência do seu significado. Quando a gente fala, então, de algo virtual, nós também diluímos esse significado. E nós assumimos uma relação com o que dizem que é virtual hoje, que vai se tornando um pouco complicada, pois ela não está atrelada à essência do que essa palavra significava. A crise que nós vivemos é essencialmente uma crise até linguística, uma crise de conceitos, e não apenas na língua portuguesa.
O mundo todo está sofrendo, pois, na interação com tantas informações, estamos deformando os conceitos. Se você sai pela rua e pergunta para as pessoas se elas acreditam que Deus é bom, essencialmente todo mundo vai dizer que sim. Mas se você perguntar para elas se Deus condena alguém à danação, a um lugar onde ele vai pesar toda a sua ira eternamente, já começa a haver divergências. Se você falar a respeito dos juízos de Deus, muitas pessoas terão muitas opiniões divergentes sobre isso. Basicamente porque a gente consegue repetir o discurso, mas a gente não consegue interiorizar o conceito. O problema da nossa relação com a Escritura é que a Escritura trabalha o ideal. Mas o ideal para ser aplicado no mundo real, no mundo das percepções sensoriais, ele depende de um esforço de encarnação. Precisamos expor a Escritura, precisamos ensinar e explicar, mas não apenas com as nossas palavras, mas pelo nosso esforço, do qual foi colocado um peso aqui até na questão da comunhão, e de fato isso é importante, porque a comunhão vai proporcionar situações onde nós poderemos exemplificar o que cada palavra, cada conceito de fato significa. Nós poderemos provar as ideias, experimentar das ideias, compartilhar de algo que é um espírito e não apenas um conceito, pois os conceitos são volúveis. Você já se perguntou por que todo ano sai tradução nova da Bíblia, revisão da Bíblia e por aí vai? Não é porque o texto bíblico precisa ser atualizado, é porque nós precisamos ser atualizados. O texto bíblico já está lá, só que nós vamos deformando as palavras e dali um pouco aquilo que está traduzido perde o seu significado. Aí nós precisamos de uma nova tradução para ver quais palavras do nosso vocabulário corrente se alinham com a essência daquilo que o texto está dizendo há 2000 anos. Consolidado nesse período todo. Por isso o texto está sempre sendo mexido. Agora, a crise de trazer o ideal para o mundo real vai sempre envolver um esforço tremendo. Exemplos práticos. Você imagina, lá em Lucas capítulo 10, verso 25, quando diz que chega um perito da lei para pôr Jesus à prova. E esse perito da lei pergunta sobre o que ele precisa fazer para herdar a vida eterna. Jesus já responde, o que está escrito? O que está nas Escrituras? E aí vem aquele debate, né? Você tem que amar a Deus sobre todas as coisas, você tem que amar o próximo como a ti mesmo. O básico. Por fim, esse sujeito vira para Jesus e fala assim, tá bom, então deixa eu te fazer uma pergunta. Quem é o meu próximo? Está vendo como a crise da distorção dos conceitos não é um problema atual? Mas é um problema já muito antigo. O que ele está perguntando é legítimo. Ele está dizendo o seguinte, eu quero entender o que a palavra próximo significa. Quando a gente vai para o Antigo Testamento, é muito curioso como a palavra lá na lei, que está traduzida nas nossas Bíblias para próximo, é a mesma palavra que está traduzida lá em Gênesis, quando Caim responde para Deus a respeito de seu irmão. Deus vem para Caim e fala assim, onde está o teu irmão? E ele responde, né? Por acaso eu sou o tutor do meu irmão? A palavra é a mesma. É a ideia de que o próximo, então, é um irmão como Abel era irmão de Caim. Ao trazer isso para a nossa realidade, nós precisamos de um esforço de imaginação. E esse perito da lei entra nessa crise exatamente por isso, porque ele olhando fala assim, opa, eu não tenho vínculo sanguíneo com essas pessoas. Por que então eu deveria considerá-los como meu próximo? E Jesus conta uma longa história onde ele encarna a ideia em um mundo prático. A nossa vivência sempre vai exigir adaptação, reflexão, coisas que vão acontecer na comunhão exatamente pela crise de que o ideal, como sólida referência, em um mundo real, vai depender de um esforço imaginativo. Só que esse esforço imaginativo, ele está profundamente comprometido na nossa geração
exatamente por aquilo que é o assunto aqui desde o começo, o volume de informações que a gente tem recebido. Você não vai sonhar absolutamente nada que você já não tenha visto ao longo da sua vida. Você não vai imaginar nada que seja completamente desconectado daquilo que é o conjunto de parâmetros que você, equalizando, cria coisas novas. Por isso que o conhecimento humano, ele não dá saltos. Ele é contínuo. A gente vai sempre acrescentando algo ao que nós já tínhamos anteriormente. O problema que nós estamos enfrentando é que na hora de pegar as verdades bíblicas, que eu não tenho dúvida, se fosse essa a dúvida, ao menos no nosso meio, né, de que alguém não está pregando a palavra, a gente poderia estar falando em outro tom. Mas temos que estar sensíveis para a realidade de que, ao pregar a palavra, as pessoas não estão necessariamente entendendo o que nós estamos falando. E aí é fácil terceirizar a responsabilidade e dizer assim: essa geração não se interessa. Enquanto que deveríamos entender que nós, que estamos dizendo que entendemos alguma coisa, é que deveríamos ser responsáveis por comunicar de maneira mais compreensível àquele que não carrega o conjunto de figuras na sua imaginação que são suficientes para que, ao ouvir um texto bíblico ou ao ouvir uma parábola, ele consiga compreender perfeitamente do que nós estamos falando. O Cláudio falou aqui agora há pouco, né, sobre que nas cidades lá do Apocalipse, lá, cidades citadas das 7 cartas, das 7 igrejas, tinha um templo para o imperador, né? Eu fiquei pensando ali, eu falei assim, então não mudou nada. Porque hoje continua tendo um templo para o imperador em todas as cidades, chama Receita Federal. Deixa de oferecer o seu sacrifício lá para você ver o que vai acontecer. Aliás, o imposto de renda, acho que é até final do mês que vem, né? Deixa de oferecer o seu sacrifício lá para você ver, se o imperador não vem atrás de você. Nós mudamos o nome e a gente começa a achar que as coisas mudaram. A gente diz assim, quando havia escravidão, e aí eu te pergunto, o que mudou? Há muitas pessoas que, infelizmente, o único privilégio que elas conseguem usufruir é de escolher de quem elas vão ser escravas. Mas elas não conseguem ver a vida além daquilo que parece que é algo extremamente limitante. Aí vem um coach e passa a perna nesse cara bonito, né? Complicado. Enquanto que deveríamos, entrando um pouco mais nos conceitos que formam a nossa percepção, a gente poder, então, se relacionar com a vontade de Deus, com a palavra de Deus, com a vocação de Deus, e aí avançar um pouco mais. O que eu estou falando, meus irmãos? Para explicar o texto bíblico, para a gente encarnar aquilo que expositivamente nós estamos nos esforçando por fazer nas nossas comunidades, precisaremos alimentar o imaginário das pessoas com coisas mais reais, pois ao citar as histórias e as pessoas tentarem entender esse texto a partir do conjunto imaginativo da atualidade, elas não vão entender nada. Elas não vão entender nada. Por quê? Porque elas estão usando as figuras atuais para interpretar uma explicação que usa figuras de outra época. Vamos atualizar a Bíblia? Não, nós temos que atualizar nós, meus irmãos. Exemplo clássico. Você sabia que a expressão homossexualismo foi criada no ano de 1869? E nos últimos anos ela foi revista. Agora não use mais essa expressão que você vai apanhar. Agora a expressão é homossexualidade, porque ismo é um sufixo que significa doença. Mas essa expressão foi criada em 1869. Toda vez que alguém vira para você e fala assim, não, mas a Bíblia não fala nada sobre homossexualidade ou homossexualismo. Você fala, mas é claro, você está tentando interpretar um texto de 2000 anos, e aí nós estamos falando do Novo Testamento, fora o Antigo, usando um vocabulário que tem 150 anos, é óbvio que essa conta não vai fechar. No entanto, quando a gente puxa a essência da ideia, a gente vai ver que a Escritura fala muitas coisas a respeito do exercício da nossa sexualidade. E não dá para você
pegar Romanos 1 e ler para uma pessoa que está vivendo uma crise hoje na prática da homossexualidade e acreditar que ela vai entender todas as coisas. Sabe por quê? Porque o conjunto de figuras que compõe o nosso imaginário é diferente do conjunto de figuras de uma pessoa que recebeu esse texto há 2000 anos atrás. O que nós vamos ter que fazer então? Nós vamos ter que se explicar um pouquinho melhor. O que era o conjunto de imaginativo quando se falava dessas questões da sexualidade há 2000 anos atrás? Paulo, quando escreve aos Romanos, ele não está falando de uma crise de identidade. A pessoa que vivia na prática da homossexualidade naquela época, na maioria das vezes, ela não era alguém que achava que estava no corpo errado. Ela não era alguém que achava que nasceu com o gênero errado. Ele era alguém que simplesmente, por conta das práticas culturais que se tornaram comum, incorporou costumes que Paulo, lá em Romanos 1, fala, são contrários à natureza. Se você citar esse texto para uma pessoa hoje, você não vai conseguir ajudá-la adequadamente. Por quê? Porque à medida em que a depravação, eu não estou falando de depravação sexual, mas a depravação do entendimento, aumentou nas gerações, hoje, uma pessoa que tem um problema com a prática da homossexualidade, ela é forçada pelo volume de informações a duvidar da sua própria natureza. Ele olha e fala assim, olha, eu gosto de uma coisa diferente, então eu devo estar errado. Aquilo que eu sabia a meu respeito está errado. E aí ele entra numa crise, que é uma crise que não existia no contexto bíblico. Como que você vai poder ajudar essa pessoa? Nós vamos ter que, antes de ir para Romanos 1, nós vamos ter que passar talvez pelo livro de Efésios. Para o cara primeiro entender quem Deus está dizendo que ele é. Depois que ele entender quem ele é, ele naturalmente vai chegar à conclusão de como ele deve viver. E o porquê ele deve viver dessa forma. O desafio hoje não é sobre mudar a forma de pregar, mas é sobre como a gente tem que pregar mais para conseguir chegar em resultados que eram obtidos de uma forma diferente no passado, em outras épocas, por conta da relação que a gente tem com as figuras imaginativas que compõem a nossa cultura. Ah, então a nossa cultura é um problema? Não necessariamente. Só que nós sabemos que hoje um brasileiro passa em média 9 horas e 32 minutos por dia na internet. E você ao ouvir isso deve pensar assim, ah não, eu passo só umas 3, então eu estou bem. Tá bom. Mas pode ter certeza que o seu conjunto de figuras imaginárias, que vai ser a base para você interpretar toda a vida e até mesmo a Escritura, está sendo formada mais por memes, por vídeos de gatos, por piadas, por notícias, as quais a gente já nem sabe mais o que é verdade ou não é. Antes, não é que as coisas eram menos mentirosas, é que antes a gente não tinha como conferir. Talvez sempre foi assim. Eu até acredito que foi mesmo. Mas hoje nós temos acesso ao contraditório e cada um vai colecionando o que mais lhe agrada. A virtualização, no conceito atual, nos proporciona ainda algo que nos alimenta como um vício. Ah, você gosta de vídeos de gato? Então vai começar a aparecer mais vídeos de gato para você. E a gente vai se consumindo dessas coisas. Não é para você parar de ver vídeos de gato, mas é para que você entenda que, ao nos relacionarmos com o mundo, onde o conjunto imaginativo se tornou extremamente diluído, a gente fala a mesma coisa, mas não consegue entender a mesma coisa, de alguma forma precisamos de um esforço para fazer um alinhamento dos conceitos. Essa é a encarnação da Escritura. Ou seja, não é sobre falar do mesmo jeito, usar as mesmas expressões. É sobre provar essas expressões em uma prática, em uma caminhada. Então, você vai encontrar, até mesmo nas redes sociais, a grande oportunidade de, usando os elementos da rede, usando os elementos da cultura atual, poder pregar o evangelho nela,
sem que você seja apenas alguém que consome, mas alguém que enxerga nelas uma oportunidade de se relacionar. Só que para isso acontecer, é extremamente necessário que nós estejamos gastando tempo formando um imaginário baseado naquilo que é a revelação de Deus. Então nós estamos falando que você vai ter que ouvir muitas pregações. Meus irmãos, isso até ajuda muito, está muito mais fácil. Hoje você pode selecionar a pregação. Mas eu te pergunto, você está indo pela lógica do algoritmo? Não, eu vou ouvir as pregações do pregador que eu gosto. Eu queria ver você ver as pregações do pregador que você não gosta. Eu não estou falando de alguém que é um herege, mas eu estou falando de alguém que você fala assim, não, esse cara fala umas coisas que eu tenho dificuldade demais. Então talvez é ali que a gente deveria ser estimulado. Eu tenho dificuldade com alguns irmãos na comunhão e outros irmãos eu tenho uma certa afinidade. Então eu vou andar com os caras que eu tenho afinidade. Você está aplicando na sua própria vivência uma réplica do que o algoritmo faz para você nas redes sociais. Você está dando para você mais do que você quer. E você está se privando de mais daquilo que é desconfortável para você. Ou seja, o seu conjunto de figuras imaginativas não vai evoluir simplesmente porque você está se alimentando daquilo que você já sabe. E você está se poupando daquilo que você poderia estar sabendo, que é virtual, tem todo o potencial, mas você não quer interagir. A comunhão é feita para ser desconfortável. O culto é feito para ser desconfortável. Porque se ele estiver confortável demais, e eu não estou falando da estrutura, viu, irmãos? Porque a estrutura a gente tem que sempre fazer o melhor possível. Mas a vivência entre nós tem que trazer desconforto. Porque é nesses momentos de desconforto que nós estamos alimentando o nosso imaginário naquilo que é a encarnação do que a Escritura está falando. Quando eu disser, olha, o Rafa é meu irmão, vocês vão entender perfeitamente o que isso significa. Vocês vão entender que isso não é apenas algo verbalizado pela nossa cultura evangélica, mas isso traduz uma ideia que é até maior do que um vínculo sanguíneo. Mas para isso acontecer, precisamos nos esforçar para a gente estar andando junto. Lá em Tiago, capítulo 5, verso 13, Tiago fala assim, há alguém entre vocês que está sofrendo? Ore. Há alguém entre vocês que se sente feliz? Cante louvores. Cadê a terceira opção? Cadê o cara que fala, não, eu não estou nem triste nem feliz? Não existe. A gente deveria perceber que a instrução de Tiago aqui é sobre como esse esforço de viver uma espiritualidade é algo que vai oscilar entre uma coisa ou outra, mas no geral é algo que tem que ser contínuo na nossa vida. Só que se isso for para ser experimentado na individualidade, não para compartilhar na comunhão, meus irmãos, além da gente estar se empobrecendo e se diluindo com o bombardeamento de informações que a gente recebe, nós estaremos roubando a Deus ao roubarmos o nosso irmão daquilo que a gente deveria oferecer para ele. Como você vai ajudar o irmão? Com tudo. Você compartilha suas dores, você compartilha suas angústias, ou quando a gente pergunta, e aí, como é que você está? Na bênção, em luta, um monte de expressões que têm um significado profundo, mas que podem não estar significando mais nada na nossa vida. Que Deus pese a mão dele sobre nós, para que a gente se esforce por encarnar essas coisas e viver os conflitos necessários, para que a gente possa ter um alinhamento melhor. Deus abençoe, meus irmãos.